Questão de hoje, FUVEST 2019, gabarita aí. Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Bem-vindos ao canal História e Sociologia Articuladas. Esse é o comentário da nossa primeira questão. Que bom que você está aqui comigo. Me acompanha. Olha só, na questão que a gente vai comentar, FUVEST 2019, um tema super clássico. Qual? O da Revolução Industrial. Qual perspectiva? As causas do pioneirismo inglês na Revolução Industrial. O item diz o seguinte, a questão diz o seguinte: sob qualquer aspecto, este foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades, e foi iniciado pela Grã-Bretanha. É evidente que isso não foi acidental. É evidente que isso não foi acidental. Grifa. Por quê? Porque quando ele fala que não foi acidental, significa que ele vai te cobrar as causas. Se não foi um acaso do mundo, tem que ter alguma causa que explique isso. Guarda aí com você. Toda a questão de história vai colocar a gente num tempo, num espaço, ou seja, quando, onde e o quê. E nesse quando, onde e o quê, geralmente se vai perguntar causas ou consequências. É um modelinho, certo? Isso vai servir para todas as questões de história. Então, nesse vídeo, guarda isso. Quando, o que e onde, causas e consequências. Em geral, são essas coisas que a gente tem que buscar na questão. Quem que escreveu esse texto? O Eric Hobsbawm, aquele que escreveu a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios, a Era dos Extremos. É um autor super repertoriado pelas universidades, eles gostam muito, então fica de olho nesse autor, presta bastante atenção quando cai um trechinho dos textos dele. Bom, sendo assim, o comando da questão diz: a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra nos decênios finais do século XVIII, vírgula. Aí cada alternativa começa com um verbo. Deveu-se, originou-se, vinculou-se, resultou e decorreu. Tá vendo como é causa? Deveu-se alguma coisa, originou-se de alguma coisa, vinculou-se a alguma coisa, resultou de alguma coisa ou decorreu de alguma coisa. Então, ele está falando de causas. Qual que é o item correto nessa questão? É o B. O B diz o seguinte: a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra nos decênios finais do século XVIII, originou-se das profundas transformações agrárias expressas pela concentração fundiária, perda da posse de terra pelo campesinato e formação de uma mão de obra assalariada. Item correto. Esse é o gabarito. Por que, Ale, esse é o gabarito? Porque ele está descrevendo o processo de cercamentos. O que é um processo de cercamentos, galera? O processo de cercamentos ele é um processo secular, ele acontece há muito tempo na Inglaterra. Lá no século XV, XVI, tinha a ver com a formação da nobreza. Quando chega no século XVIII, o cercamento ele ganha uma nova função e está muito ligado à atividade da manufatura têxtil. Guarda isso, no século, final do 17 e 18, os burgueses e aquela chamada nobreza aburguesada, eles começam a comprar terras e essas terras vão crescendo, então concentração fundiária. Para quê? Para criar ovelha, para formar, para produzir matéria-prima para a manufatura têxtil. E aí essa manufatura têxtil, eles vendiam isso para vários lugares. Lembra do Tratado de Panos e Vinhos que a Inglaterra tinha com Portugal? O Tratado de Methuen, feito lá no comecinho do século XVIII. O Portugal vendia para a Inglaterra vinho e a Inglaterra vendia pano para Portugal. Bem, então, existe a manufatura têxtil. A burguesia e a nobreza burguesada vão criando, concentrando terras. O que acontece com o campesino, o pequeno produtor, o médio produtor? Ele perde a sua terra, ele vende para o grande produtor e ele vai para a cidade. Então tá rolando o quê? Um êxodo
rural, a saída do campo para a cidade. Quando essa galera chega na cidade, vai fazer o quê? Tomar uísque num pub inglês? Não, vai procurar emprego. Então, ou seja, acontece os cercamentos, o campesino perde a sua terra e vai para a cidade. Quando ele chega na cidade, ele vira mão de obra assalariada. A existência de mão de obra assalariada é uma das causas, né, das condições favoráveis que possibilitam o desenvolvimento da indústria na Inglaterra, certo? Então, esse é o item correto. Agora, você veja nas outras alternativas que, inclusive, a FUVEST traz inovações, porque ela coloca aí Adam Smith e Max Weber. Então, preste muito atenção que a FUVEST não vai ficar só nas causas estruturais. Em alguns momentos ela vai trazer causas subjetivas, ou seja, conceitos e ideias que circulavam naquele contexto e que também podem ter ajudado no desenvolvimento da Revolução Industrial. No caso do item C, fala assim, ó, a Revolução Inglesa vinculou-se à derrocada da aristocracia e ascensão da burguesia? Sim. Orientada por uma política mercantilista e sintetizada na filosofia de Adam Smith? Errado. Isso é errado, porque o Adam Smith não sintetizou os princípios do mercantilismo, mas os princípios do liberalismo. E esses princípios que orientaram a burguesia industrial. Então, cuidado com isso. E no item E, ela também traz uma mistura de conceitos aqui, porque ela fala, a Revolução Inglesa decorreu da ampla difusão do ideário ilustrado? Sim, ideário ilustrado, iluminismo e liberalismo, o qual teria promovido aquilo que o sociólogo alemão Max Weber chamou de espírito do capitalismo? Errado. Por quê? O Max Weber não disse que o ideário iluminista era o espírito do capitalismo. Lá naquele livro, na Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, o Max Weber fez uma associação entre a ética, o ethos protestante e a racionalidade da organização do sistema capitalista. Então, cuidado com conceitos misturados com causalidade, tá bom, gente? Então é isso, continue acompanhando o canal, dá o seu like, ativa o sininho e compartilha com a galera, com seus amigos. Um beijo, tchau! 069